Vídeo aqui no Super Acadêmico, e hoje eu vou comentar um vídeo que um colega passou para mim, né, George, passou para mim um vídeo falando sobre a Batman, né, sobre a filosofia no Batman. Ele disse que ia gostar. Eu não vi ainda o vídeo, eu vou assistir à medida que eu for vendo, eu vou comentando se realmente tem alguma filosofia nessas mensagens que foram tiradas sobre o Batman. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, né, acompanhar as redes sociais, dar uma olhada nos livros também, né. Se quiser apoiar o canal, tem o PayPal aí na descrição do vídeo. Vamos nessa. Teremos que correr os riscos da aventura sozinhos, pois os heróis de todos os tempos nos precederam. O labirinto é totalmente conhecido. Joseph Campbell, o herói de mil faces. Ah, legal, ele começou com uma citação do Joseph Campbell, desse livro aqui, ó. É o livro que eu tenho. Esse livro aqui, eu não li ainda, mas parece ser muito bom. É um livro de referência também do George Lucas, o criador do Star Wars. Então começou bem para falar de mitologia, pelo menos, para ver se filosofia também. Se bem que filosofia e mitologia estão ligados. Os heróis mitológicos servem como guias para todos nós. Não é à toa que a psicanálise bebe incansavelmente nos mitos antigos. Parece que toda a essência humana já tinha sido descrita lá. É verdade, são chamados arquétipos. Né? Os heróis gregos, né, da mitologia grega, nada mais são que estereótipos que representam arquétipos fundamentais da mentalidade humana. Né? Daí a psicanálise usar como fundamento. Até hoje, a jornada dos heróis nos fascina e nos inspira, e está presente em diversas áreas, desde estratégias de marketing até o nosso próprio desenvolvimento pessoal. O lado negativo disso é que vivemos muitas vezes esperando que algum herói apareça e salve o dia, em vez de agarrarmos o destino com nossas próprias mãos. Sim, a ideia de tomar destino nas próprias mãos é fundamental na mitologia grega. Que aí abrange também a ideia da filosofia superar a mitologia e poder resolver os problemas sem precisar esperar que nenhum ente superior, nenhum super-herói consiga, tenha que resolver as coisas. Então tem uma linha de verdade aí no raciocínio do autor aqui do vídeo. Mas os mitos não são fatos, e nenhum herói vai aparecer para nos salvar. Nós devemos nos inspirar neles para que cada um de nós seja o herói da própria jornada. Mas Alex, por que você está falando isso? Bom, o negócio é o seguinte, por mais incríveis que sejam, Odisseu ou Gilgamesh podem parecer distantes demais para a maior parte das pessoas. E o interessante é que a Odisseu é o outro nome de Ulisses, né, que é o herói da aventura da Ilíada e da Odisseia, principalmente da Odisseia, né? A Ilíada ele tá, mas o herói é Aquiles. E o Gilgamesh é um herói mítico lá do Oriente Médio, né? Lá da Pérsia, aquela região ali, Irã, Iraque, que ele supostamente ao derrotar a Tiamat, né, uma quimera, um dragão de muitas cabeças, ele acaba formando o mundo a partir das partes do dragão. Então eu entendi porque ele está sendo muito distante, justamente porque são personagens de histórias fora do nosso cotidiano. cultura pop mantém sempre viva e renovada a importância do herói mítico nos filmes e histórias em quadrinhos. É uma coisa que eu Claro sempre que falo. você não deve simplesmente trocar as grandes lendas da humanidade pelos produtos da cultura pop, mas pode, sem dúvida, aproveitar todas essas obras sem preconceitos. Por isso, no Super Leituras de hoje, vou falar sobre a construção de um dos maiores heróis modernos, o Batman. Alguns personagens extrapolam os contornos de sua figura e se tornam mitos. São identificados com uma ideia maior que define suas características, independentemente de serem algumas vezes apresentados de formas diferentes e mesmo sofrerem algumas alterações conceituais. O Homem-Morcego, assim como praticamente todo super-herói, já passou por diversas atualizações, com a intenção de reavivar a popularidade ou simplesmente dar uma roupagem mais adequada ao seu tempo. Mas, sem dúvida, a atualização mais significativa foi a promovida ao longo das décadas de 70 e 80 por duas figuras seminais,
Frank Miller e Dennis O'Neil. Existem mudanças no personagem que são pura jogada comercial, muitas vezes sem sentido e que não duram quase nada, e logo logo ele volta a ser o que era antes. Mas em alguns casos, as transformações editoriais são extremamente necessárias, e a liberdade de criação, aliada ao respeito pela concepção original, parece ser um quesito fundamental para o seu sucesso. Achou contraditório? Mas não é não. Olha só. Durante os coloridos anos 60, em que Batman ganhou enorme popularidade através daquela famosa série de TV, os quadrinhos seguiram essa tendência cômica e espalhafatosa, descaracterizando completamente o personagem e sofrendo uma consequente queda nas vendas após o encerramento da série. Foi aí que o escritor Dennis O'Neil e o desenhista Neal Adams resgataram o personagem, estabelecendo alguns dos principais parâmetros do herói. E olha só o que disse O'Neil. Minha brilhante ideia foi simplesmente levá-lo de volta ao ponto em que começara. Eu fui à biblioteca da DC e li algumas das histórias iniciais. Eu tentei captar o sentido do que Kane e Finger estavam procurando. Com o benefício de 20 anos de sofisticação das técnicas de storytelling e 20 anos aprendendo com nossos predecessores, Neal Adams e eu fizemos a história The Secret of the Waiting Graves. Então, em 1969, Dennis O'Neil se tornaria uma espécie de escritor oficial das histórias de Batman. Isso foi uma novidade que virou uma tendência muito comum até hoje. E isso foi muito bom, porque ajudou a manter a continuidade das tramas e a solidificar algumas características do personagem, que eram consideradas fundamentais para o autor, que entendia assim o Homem-Morcego. A história básica é que ele é um solitário obcecado, nem louco nem psicótico. Batman sabe quem ele é e o que o move, e escolhe não lutar contra isso. Ele permite que sua obsessão seja o sentido da sua vida, porque ele não consegue pensar em nada melhor que isso. Mas ele não é, nem por um segundo, ignorante sobre o porquê de fazer o que faz ou sobre o quanto isso não é saudável. Por isso, tive que editar os escritores que apresentavam o Batman matando alguém. Eu acho que isso não é algo que ele faça. O trauma que o fez Batman tem a ver com uma eliminação arbitrária da vida. Esse mesmo trauma que o fez ir à caça de criminosos o impedirá de tomar a vida de alguém. Ainda sob esse novo olhar, o personagem voltaria a seus tons mais sombrios e misteriosos. Suas habilidades de detetive, tão caras ao personagem em sua origem, seriam também retomadas. E por fim, sua psicologia passaria a ser bastante explorada a ponto de ficar definido que Batman é a pessoa real e Bruce Wayne o alter ego. É bem interessante esse tipo de colocação, porque meio que discute a ideia de personalidade, né? Tá embutida a ideia de personalidade, o que você é, quem é, que é uma busca normal nessa saga do herói, né? Quem sou eu? E aí ele está trazendo isso de uma maneira bem interessante nessa reformulação feita pelo autor a respeito do Batman. Características que durante os anos seguintes seriam fielmente seguidas, já que O'Neil estava encarregado de editar os escritores. Somente em 1986 ocorreria uma caracterização tão potente como esta, quando nas mãos de Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas passa a fazer verdadeiramente jus a essa alcunha, contudo, sem desrespeitar o trabalho de recuperação da essência feito por O'Neil. Muito pelo contrário. O'Neil disse: Eu penso no Batman de Frank Miller e no meu como a mesma pessoa. Acho que Frank possa ter levado o conceito mais adiante que eu, mas estávamos ambos trabalhando com o mesmo material. De fato, em 1986, Frank Miller levou o Batman, sua obsessão e sua complexa psicologia às últimas consequências na graphic novel Batman, o Cavaleiro das Trevas, em que nos apresenta um futuro possível, onde o personagem retoma suas atividades de vigilante após uma década de afastamento. E esse Batman do futuro foi tão impactante e bem construído que serviria de base para o personagem original. É como se a partir daquele momento, o Homem-Morcego passasse a ser apresentado como alguém que dentro de alguns anos pudesse realmente se tornar o Cavaleiro das Trevas de Frank Miller.
Logicamente, isso não quer dizer que toda a história do Batman traria em seu cerne as questões levantadas por Miller. Afinal, elas têm contas a acertar com o mercado. Mas a ideia de quem é o Batman passa inevitavelmente pelo que foi construído na graphic novel de 1986. No ano seguinte, Dennis O'Neil já colocou Miller para recontar a origem do personagem no arco de histórias Ano 1. Outras contribuições foram decisivas para a consolidação do universo do morcego, como Morte em Família e A Piada Mortal, todas à sua maneira reforçando o que foi estabelecido por O'Neil e Miller. E é aí que, mais que um personagem, o Batman se torna um mito. Para O'Neil, ele é o equivalente pós-moderno de uma figura folclórico-mitológica, em que, apesar das mudanças que possam vir a ocorrer, uma ideia central sempre permanece. Quando Frank Miller foi perguntado se o sucesso de Batman nos anos 80 não se deveria, em partes, a uma busca frenética por heróis, em referência ao trabalho de Joseph Campbell sobre o mito do herói, ele respondeu: toda vez que um herói é feito razoavelmente bem, há uma tremenda resposta popular. A arte moderna e a literatura têm diminuído tanto a ideia do herói, ao menos até alguns anos atrás, que havia uma necessidade urgente. Felizmente, essa necessidade foi atendida. A complexidade com a qual o Cavaleiro das Trevas foi construído até aqui, sobre a base sólida erguida por O'Neil e Miller, possibilitará que as nuances do personagem sejam exploradas a fundo, trabalhando de forma a polir o mito já forjado em nosso imaginário. E se você quiser que a gente amplie o repertório dos nossos vídeos e traga mais material relacionado à cultura pop, Bom, aqui o autor aqui do vídeo já está terminando, né? Mas o que eu posso acrescentar é o seguinte: ele está chamando a atenção para esse estabelecimento do Batman como um herói mítico pelo fato dele estar constantemente resgatando um arquétipo, né? Que é o princípio básico da fundamentação da mitologia, dos arquétipos que representam a psique humana, certo? Então, nesse caso, o Batman aí, eu entendi que ele representa uma espécie de visão obsessiva, obscura, a respeito da noção de justiça, né? A necessidade que as pessoas têm de justiça diante da injustiça. E aí, o Batman se levantar contra isso, na ficção, representaria um desejo de cada pessoa, né, de ter essa possibilidade de se levantar contra a justiça. Nesse sentido, até mesmo filmes que não tem nada a ver com super-heróis, ou até mesmo o filme do Coringa, né, o filme sobre o Coringa, feito só com o Coringa, que o ator ganhou o Oscar, o Joaquin Phoenix, representa mais ou menos a mesma coisa. Você tem um personagem que representa um arquétipo da obscuridade dos indivíduos, né, das pessoas, ao se levantarem, ao quererem justiça no ambiente injusto. E naquele caso, o Coringa ali, apesar de a tática ser diferente, né, ser uma tática homicida, né, ele mata pessoas enquanto o Batman não mata, mas ele age mais ou menos do mesmo jeito, no sentido de abraçar aquela loucura ali para buscar um senso de justiça perdido diante de uma sociedade injusta. Bom, acho que é isso. Não tem tanto de filosofia quanto o George tinha sugerido, mas foi bem interessante o vídeo, certo? Seria legal também ele fazer a transposição disso aí, né, dessa absorção da cultura pop dos quadrinhos para os filmes, né, já que os filmes hoje estão bem populares. O próprio Batman mesmo já teve várias versões explorando mais ou menos esses temas que ele está falando, né? Essa busca da obscuridade. E mais recentemente, o que tem caído muito em voga em relação ao Batman é a questão da posição dele como um, um herói que se fantasia de bilionário, e em vez de usar a riqueza dele para promover mudanças na sociedade que possibilitem a eliminação dessa injustiça, na eliminação dessa injustiça, ele simplesmente usa o dinheiro dele para poder manter uma fachada, para manter as aventuras do Batman, manter a loucura obsessiva do Batman. Então, esse é um outro questionamento que pode se fazer no futuro a respeito disso. Mas, bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Foi bem diferente, já que eu estou comentando aqui um outro vídeo de sugestão de um amigo, mas a proposta é ampliar os conhecimentos aqui no Super Acadêmico.
Até o próximo vídeo e não se esqueça de dar o like, curtir o vídeo e se inscrever no canal também, né? Bem-vindo aos novos inscritos aí. Nós estamos nos aproximando, ou essa altura já passamos, né? Já passamos de 600 inscritos. Até mais.